Estudo da Palavra. O tema de hoje é como vencer os vícios, os defeitos de caráter e as tentações pela fé. Eu quero ler aqui um pensamento, está lá em Juízes, baseado em Juízes capítulo 13, a partir do versículo 4. Fala sobre Sansão. Juízes 13 do versículo 4. Eu quero ler aqui um comentário, um pensamento acerca desta questão. A gente vê que ali à beira do território montanhoso, sobranceiro, a planície da Filístia, achava-se ali a cidadezinha de Zorá, ok? A cidadezinha de Zorá. Ali morava a família de Manoá, da tribo de Dan, uma das poucas casas que, em meio à deserção geral, permaneceram ainda fiéis a Deus. A mulher de Manoá, a qual não tinha filhos, apareceu então a ela o anjo do Senhor, com a mensagem de que ela teria um filho por meio de quem Deus começaria a livrar Israel. Em vista disso, o anjo lhe deu instruções com relação aos seus próprios hábitos, presta atenção nessa questão, e também quanto ao tratamento do filho, que diz assim, ó, Juízes 13, versículo 4, anote e leia depois. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda. E a mesma proibição deveria ser imposta desde o princípio à criança. Quer dizer, tanto a mãe quanto a criança deveriam ser proibidas de consumir esses tipos de alimento e bebidas. Deveriam se abster completamente disso. Com o acréscimo também de que o cabelo da criança não lhe deveria ser cortado, pois que cumpria ser ele consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. A mulher, então, ela procurou o marido e, depois de descrever o que o anjo disse, repetiu sua mensagem. Então, eles, receosos de que cometesse algum erro, veja a preocupação da família, receosos de que cometesse algum erro na importante obra a eles confiada, orou o esposo. Rogo-te, isso está no versículo 8 de Juízes, capítulo 13. Rogo-te, que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Quando o anjo de novo apareceu, a ansiosa indagação de Manoá foi: qual será o modo de viver e serviço do menino? A instrução prévia foi repetida. De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vida, de vinho não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Nós vemos aqui então, queridos e queridas, que Deus tinha uma importante obra para o prometido filho de Manoá realizar. E foi para assegurar-lhe as habilitações para esta obra, veja, que os hábitos, olha só, de ambos, tanto da mãe quanto do filho, deveriam ser cuidadosamente controlados e regulados. Nem vinho, nem bebida forte beberá. Foi a instrução do anjo à mulher de Manoá. Nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Juízes capítulo 13, nós lemos do versículo 12, então, ao 14. Através disso, nós chegamos então à conclusão de que o filho, preste atenção você, mamãe, você que de repente está grávida ou pensa em ter uma criança, como isso é importante, a responsabilidade que cabe a você. Porque o filho, ele vai ser o quê? Ele vai ser influenciado para o bem ou para o mal através dos hábitos da mãe. Interessante essa questão. Ou seja, ela própria, a mãe, deve ser governada pelos princípios. Ela deve colocar tudo isso sob o domínio da vontade de Deus. Ela deve praticar a temperança e a renúncia de si mesma, se ela quer o bem-estar do seu filho. E muitos conselheiros, isso acontece muito hoje, muitos conselheiros imprudentes insistem com a mãe quanto à necessidade de ela satisfazer todo o desejo e a inclinação. Ah, não tem problema, se deu vontade de você comer isso, coma. Ainda que você esteja grávida. Se deu vontade de você beber isso, beba. Ainda que você esteja grávida e assim por diante. Muitas pessoas insistirão para que a mãe faça isso. Conselheiros imprudentes vão insistir então acerca dessa questão, para que ela satisfaça todo o desejo e inclinação, mas tal ensino, na verdade, amiga e amiga, é falso e é pernicioso. Porque a mãe é colocada por ordem do próprio Deus sobre a obrigação mais solene de exercer o domínio próprio, o domínio de si mesma. E os pais, bem como as mães, vocês que estão escutando o programa hoje,
acham-se incluídos nesta responsabilidade. Porque sabe o que acontece? Pais e mães transmitem aos filhos suas características mentais, físicas e suas disposições e apetites pervertidos. E o que acontece como resultado disso? Muitas crianças nascem com falta de força física, falta de capacidade mental e moral. Alcoólatras, por exemplo, e fumantes podem transmitir a seus filhos seu insaciável desejo, seu sangue inflamado e nervos irritáveis. E eles fazem isso. A pessoa libertina, a pessoa que não coloca suas inclinações sob o domínio da vontade de Deus, muitas vezes, como legado, transmite ao seu filho uma herança com desejos impuros, com doenças repugnantes. E como os filhos, na geração em que nós vivemos, têm menos poder para resistir à tentação do que tiveram seus pais nas gerações anteriores, a tendência é que cada geração decaia mais e mais, em grau elevado. Os pais são responsáveis não somente pelas paixões violentas e apetites pervertidos dos filhos, mas também pelas enfermidades de milhares que nascem mudos, cegos, doentes ou até idiotas. Terminando, a indagação de cada pai e mãe, então, nos dias de hoje deve ser: o que faremos pelo filho que nos nascerá? Porque o efeito das influências, veja, pré-natais tem sido por muitos considerado levianamente e sem importância. Mas a instrução que nós vemos aqui, através do livro de Juízes, enviada do céu àqueles pais hebreus, e duas vezes repetida, notem, duas vezes repetida, da maneira mais explícita e solene, mostra que o céu se interessa muito pelas influências pré-natais. Eu comecei falando sobre esse assunto porque o tema de hoje, como eu já mencionei, é como vencer os vícios, os defeitos de caráter e as tentações pela fé. Por quê? Porque quando nós nascemos com uma natureza humana enfraquecida pelo pecado. Nós nascemos com aquilo que nós chamamos de tendências inerentes ao pecado. O que é uma tendência inerente ao pecado? É algo que já nasce com você. É algo que se refere à possibilidade de você cometer um pecado, porque você traz, geneticamente falando, consigo toda uma herança, uma carga hereditária, tanto dos seus pais atuais, quanto de pessoas de gerações anteriores aos seus pais. Portanto, é interessante que os pais se esforcem, se dominem, especialmente, como nós falamos aqui, as mamães, através das influências pré-natais. Porque más propensões, muitas das vezes, já são transmitidas desde o ventre para a criança. Obviamente que existe diferença entre uma tendência inerente ao pecado, que é aquela que eu comentei, que você já nasce com ela, mas ela está ali na sua natureza, mas ela não está, digamos assim, em atividade, ou seja, você não colocou essa tendência em atividade, você a domina, você, digamos assim, procura sempre alimentar o lado espiritual, procura sempre, digamos, vamos usar um exemplo aqui, estar lendo a Bíblia, estar orando, sempre que possível jejuando. Vou dar aqui um exemplo. De repente uma pessoa nasce com uma inclinação para ser um alcoólatra, porque o pai foi um alcoólatra, a mãe também. Não necessariamente aquela pessoa irá seguir o mesmo exemplo do seu pai, mas há uma grande probabilidade que essa pessoa siga. Quando a pessoa segue o exemplo, no sentido daquela tendência que ela tem, ou seja, ela pratica um ato, no caso, vamos supor que eu tenho uma tendência para usar uma bebida alcoólica e me embriagar, por exemplo. Eu nunca usei esse tipo de bebida, mas aí eu vou lá e bebo pela primeira vez. E logo nessa primeira vez eu fico bêbado. Então isso passa a se chamar o que agora? Tendência cultivada ao pecado. Então, a tendência em si, quando você nasce com a hereditariedade em relação às tendências, isso em si não é pecado. Mas quando eu cedo à tentação,
e eu cultivo em mim aquela tendência, aí passa a ser pecado, e aí isso se chama-se tendência cultivada ao pecado. Então é importante nós entendermos muito essa questão, porque é a partir daí que nós vamos entender o assunto de hoje, como vencer os vícios, os defeitos de caráter e as tentações pela fé. Por exemplo, muitas pessoas gostam de citar o livro de Romanos capítulo 7. Por quê? Infelizmente hoje, no meio cristão, e acredito que muitas pessoas sinceras, talvez até a maioria, seja sincera nessa questão, praticamente ensina uma doutrina de que você vai pecar até a volta de Jesus, não é assim? Não. Quando nós chegarmos lá no céu, aí nós não vamos mais pecar, né? É interessante essa questão. Porque, infelizmente, a doutrina do pecado original, de que a pessoa, quando ela nasce com a culpa do pecado, ela está enraizada de uma maneira muito grande na mente e no coração das pessoas. E é por causa da má compreensão acerca dessa questão, preste bem atenção em cada detalhe que eu vou colocar aqui, é por causa da má compreensão acerca desta questão que as pessoas hoje fazem uma interpretação errada. Então muita gente sincera diz assim, não, é somente na glorificação que Jesus arrancará, veja só, a natureza humana enfraquecida pelo pecado, e aí nós não iremos mais pecar. Por quê? Porque na mentalidade da maioria hoje, a natureza humana enfraquecida pelo pecado já é pecado. A isso chama-se, né, dá-se o nome, digamos assim, de pecado original. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui. A doutrina da Imaculada Virgem Maria. Você já parou para pensar friamente? Talvez você nunca pensou nisso. Por que essa doutrina existiu no seio católico apostólico romano? Já parou para pensar nisso? A doutrina católica da Imaculada Virgem Maria? Porque Agostinho, ele ensinou a doutrina do pecado original, ou seja, que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e assim sucessivamente, transmitiram para as futuras gerações a culpa do seu pecado, ao invés de apenas uma natureza enfraquecida pelo pecado. Sendo assim, haveria um problema para ser resolvido, porque obviamente que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. É verdade. Por quê? Porque Jesus ele é 100% Deus. Ou seja, natureza divina. Jesus, quando ele desceu do céu, ele trouxe do céu consigo a natureza divina. Mas ele assumiu a natureza humana. E aí entraria então esse problema para ser resolvido. Do lado humano, Jesus foi gerado no ventre de quem? De Maria. Significa então que Jesus nasceria também com a culpa do pecado e assim ele traria consigo a mancha do pecado? Olha só onde esse negócio vai dar. E aí então originou-se essa ideia da doutrina da Imaculada Virgem Maria. Ou seja, Maria ela é isenta do pecado original e assim então Jesus nasce também sem a culpa do pecado, o que teologicamente podemos chamar de nasce com uma natureza chamada pré-lapsariana, né? Que o pessoal usa isso na teologia, ou seja, a natureza que Adão tinha antes do pecado. Vai guardando aí cada detalhe, cada pensamento para você ir montando o quebra-cabeça, porque se você não entender a essência dessa mensagem, você não vai entender e não terá nunca a certeza de que é possível, pela fé, vencer todas as tentações, os defeitos de caráter, todas as fraquezas pela fé. E aí o que acontece? Muita gente então pega Romanos capítulo 7 com essa visão do pecado original, de que a natureza humana em si já é pecado. Ah, mas tem alguns textos na Bíblia, Alexandre, que realmente dá a entender isso. Garanto para você que são textos interpretados fora do seu contexto. O tempo é curto, não vai dar para a gente fazer essa análise hoje. E aí que está o problema. Romanos capítulo 7, por exemplo. Tanta gente cita Romanos capítulo 7. Lembrando que o homem de Romanos capítulo 7 é um homem que já tinha cometido pecado. Romanos capítulo 7 apresenta um homem que já tinha cometido pecado. Olha só, 7 de Romanos capítulo 15 em diante. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo, ele aqui
está falando dele mesmo, mas de alguém que já cometeu o pecado, de alguém que já possuía em si tendências cultivadas ao pecado. A Bíblia diz que todos pecaram. Por que que todos pecaram? Porque todo mundo que existiu até hoje, exceto Jesus, cometeu pecado. O único que não pecou foi Jesus. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 21. Sempre tendo em mente o que eu falei. Aqui Paulo já está tratando de um assunto relacionado à pessoa dele que já tinha cometido pecado. A diferença lá entre tendência herdada e tendência cultivada. Tendência herdada não é pecado. Tendência cultivada passa a ser pecado. Então ele já tinha cultivado isso aqui. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus ombros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, muita gente sincera, como eu disse, lê esse texto aqui e para ali. E aí vem toda aquela ideia já da doutrina do pecado original, que é uma doutrina católica, que é uma doutrina que surgiu com Agostinho, de que a natureza humana caída, podemos usar esse nome, caída ou enfraquecida pelo pecado, já constitui pecado. Portanto, só na glorificação Jesus arrancará a nossa natureza caída, enfraquecida pelo pecado, e aí não pecaremos mais. E aí, abrindo um parênteses aí, é difícil entender essa questão da maneira que é colocado, porque se for assim, então Jesus já poderia ter voltado
Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo? E Hebreus capítulo 4, versículo 15, Hebreus 4, versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ou seja, quando Jesus veio a este mundo, ele vem para destruir realmente Satanás. Ele vem para provar perante todo o universo que é mentira de Satanás ao afirmar, entre aspas, é claro, que é impossível guardar os mandamentos de Deus. Especialmente depois que Adão caiu. Então, muitas das vezes a gente aprende, né, que Jesus é uma pessoa mais como aquele, digamos assim, como aquele irmão bem distante. Sabe aquele irmão bem distante? Sabe aquela coisa de parentesco de 5º grau? De 3º, 5º grau para cima? É mais ou menos assim. Mas aqui a Bíblia apresentando aquele que veio em semelhança da carne pecaminosa. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 3. Depois Hebreus 2, dizendo que assim como somos participantes de carne e sangue, também ele participou para destruir o poder de Satanás. Por quê? Porque Satanás dizia, ó, nem um ser humano até hoje conseguiu. Mas Jesus na humanidade conseguiu. Depois Hebreus 2,17, que em tudo fosse semelhante, para ser agora um fiel sumo sacerdote e misericordioso. E Hebreus 4,15, como acabei de citar, temos alguém que se compadece de nós. Mas aí você pode perguntar assim, mas Alexandre, quer dizer então que você está dizendo que Jesus era pecador? Não é assim? Era culpado de pecado? Bom, acabei de dizer para vocês que a doutrina do pecado original, infelizmente, veio da Igreja Católica Romana e disso originou-se a doutrina da Imaculada Virgem Maria. E muitas das vezes nós estamos ensinando por tabela essa doutrina. E é por isso que muita gente sincera acredita que não vai conseguir vencer suas lutas, porque somente naquele dia, quando a natureza humana for erradicada, é que então deixaremos de cometer o pecado. Por quê? Porque entendem que a natureza humana em si já é pecado. Mas quando nós entendemos que o que Adão transmitiu para a sua geração, e de geração em geração, não foi a culpa do seu pecado, mas uma natureza humana enfraquecida pelo pecado, e que o pecado, então, é uma escolha, porque lá em João, vamos abrir aqui, vamos ver se eu acho aqui esse texto, não estava aqui no meu script, mas vamos ver se eu acho esse texto aqui. E eu já vou dar uma explicação agora interessante que você vai entender bem essa questão em relação à pessoa de Jesus. 1 de João, achei aqui, ó, capítulo 3, versículo 4. 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado, ó, o que é o pecado? O que diz claramente a Bíblia sobre o que é o pecado? Está claro aqui ou não? Porque o pecado é a transgressão da lei. Jesus então vem a este mundo e ele nunca cometeu um pecado. Assim ele diz para você, quais são as suas lutas, meu amigo e minha amiga? Quais são as suas fraquezas? Quais são as suas debilidades? Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sofrendo. Porque eu vim na sua condição e venci. E assim provei para o universo que a lei é justa. E que você pode guardá-la. Desde que você, isso como se Jesus estivesse dizendo a você. Isso se você estiver unido a mim como eu fui unido ao Pai. Mas eu quero aqui dizer uma coisa para você. É um detalhe importante que deve ficar bem claro. Jesus nunca cometeu pecado. Jesus nunca foi culpado de pecado. Ele mesmo, certa vez, ele disse o quê? Quem de vocês me convence de algum pecado? Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Jesus nasceu, preste atenção, ele nasceu com duas naturezas, com a natureza divina e com a natureza humana. O único ser que nasceu com duas naturezas. Ou seja, Jesus ele não precisou passar pelo novo nascimento. É como se Jesus, veja só, tivesse nascido já como você e eu quando renascidos. Ah, agora eu estou passando a entender melhor.
Mas aí você pode dizer assim, mas então ele tinha alguma vantagemzinha aí. Se ele já nasceu como nós, quando renascidos, né? Porque ele já trouxe do céu a natureza divina. E chegou ao nosso nível, assumindo a nossa natureza humana. Nós nascemos apenas com a natureza humana. Assim como foi difícil para Jesus descer ao nosso nível, também é difícil nós erguermos ao nível dele, ou seja, a natureza humana participar da sua divina e a divina dele participar da nossa natureza humana. Mas sabe por que não havia nenhuma vantagem? Sabe por quê? Porque assim como o caráter de Jesus era superior ao meu e ao seu, assim foi muito mais difícil para ele vencer do que para você. Ele foi muito mais tentado do que eu e você. Jesus não tinha tendência para o homossexualismo. Jesus não tinha tendência para usar drogas. Ele não tinha tendência para usar bebidas alcoólicas. Jesus não tinha tendência para dar um tiro em alguém. Mas a sede e a fome que ele sentiu lá no deserto, eu posso garantir para você que foi anos-luz muito mais difícil para ele vencer do que para um drogado vencer as drogas, do que para um homossexual vencer o homossexualismo, do que para um ladrão vencer a tendência para tirar a vida das pessoas e roubar as coisas dos outros e assim por diante. Um outro exemplo, para a gente já ir concluindo, Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Por que Enoque foi trasladado sem ver a morte, ou seja, arrebatado? Ainda na natureza humana pecaminosa caída. Por quê? Porque Enoque atingiu, com certeza, o quê? Um estado de santidade onde todas as suas tendências herdadas para o pecado e cultivadas haviam sido subjugadas, colocadas sob o domínio da vontade de Deus. Mas uma pergunta aqui, pense comigo. Se Deus decidisse não trasladar Enoque ou arrebatá-lo e deixasse ele aqui ainda na terra, mesmo depois que ele passou pelo novo nascimento, preparado já para o arrebatamento, como aconteceu, ele poderia ainda ter pecado se ele continuasse aqui na terra, sim ou não? Sim. Assim também Jesus poderia ter pecado. Por que eu trouxe esse estudo aqui para terminar? Porque eu quero que você, meu amigo e minha amiga, que tem lutado contra fraquezas, tendências, que você olhe para Jesus. Não como um irmão seu distante. Não como um parente de terceiro, quarto, quinto grau. Mas como um irmão seu na carne mesmo. Aquele que na sua humanidade venceu. Por isso que Jesus disse, anote aí, leia depois em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas para que tenhais bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele disse, porque eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Evangelho de João 6,38. João 5, verso 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. E João 14:10, que diz assim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Sendo assim, a salvação não se resume apenas naquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. Justificação pela fé. Mas naquilo que Ele fará em mim e em você. Santificação pela fé. Justificação pela fé é o nosso título para o céu. A vida imperfeita que você levou, Ele levou uma vida perfeita no meu e no seu lugar. Santificação pela fé é a nossa adaptação ao céu. A mesma vida de vitória que Ele teve na nossa humanidade, Ele quer compartilhar e comunicar com você e comigo, para que aí sim, quando Jesus vier, Ele venha arrebatar uma igreja que tenha aprendido a dizer não para o pecado. Pai amado e bondoso Deus, nesses 15 segundos finais, quero entregar em Tuas mãos todos aqueles que entenderam que unidos a Jesus, como Ele foi unido a Ti, podem ser vencedores como Jesus venceu. Dá-lhes a certeza disso. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço.